Você tem fé? E o que seria fé? Será que é possível aumentar sua fé? Quer saber a resposta dessas e outras perguntas? Então vem comigo. Olá, eu sou a pastora Kátia Alencar. E se crescimento espiritual usando a Bíblia como resposta te interessa, você já pode se inscrever no canal, curtir, compartilhar e até comentar se você desejar. Bom, hoje nós vamos falar acerca de fé. Na verdade, todos nós já ouvimos falar sobre fé ou sabemos o que é fé. Mas existem os que confundem fé com pensamento positivo. Não que pensamento positivo seja uma coisa ruim, mas existe uma diferença distinta entre fé e pensamento positivo. Fé é tudo aquilo que envolve a confiança em Deus, baseado naquilo que diz na sua palavra. E se em algum momento de sua vida você se perguntou como que você poderia agradar a Deus, saiba que isso é possível no momento que você tem fé. A Bíblia diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus devem saber que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Mas pode surgir uma dúvida no seu coração. E aí nós vamos responder a primeira pergunta. Você tem fé? Vemos Paulo falar aos Romanos. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, na medida de fé que foi dada a cada um. O que quer dizer com isso? Que cada um de nós tem uma medida de fé. Deus deu a cada um uma porção de fé. Então, sim, você tem fé. Mas eu já ouvi pessoas dizerem que não têm fé. Ou, segundo o que elas mesmas dizem, eu não sinto fé. E aí nós vamos para a segunda pergunta. O que seria fé? Isso está escrito em Hebreus 11:1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Então, mais do que um sentimento, fé é uma convicção. Fé é uma certeza. Mesmo que pareça uma coisa difícil, mesmo que pareça uma coisa impossível, na medida que você exerce a sua fé, se aquilo que você está pedindo não é contrário à palavra de Deus, e se aquilo que você está pedindo não prejudica ninguém, então é possível exercer a fé. E exercer a fé é uma firme convicção. Claro, repito, desde que esse algo esteja dentro da vontade de Deus. Eu lembro que em uma determinada altura da minha vida, eu me vi imbuído no propósito de ter uma fé constante acerca de uma coisa. Eu tinha perdido um emprego, e era um emprego que eu gostava muito. Era um emprego que eu queria ficar e que eu achava que tinha sido muito injustiçada em ter sido mandada embora. Então, baseado naquilo que eu conhecia acerca de fé, da palavra de Deus, sobre pedir e dar-se-vos-á, o que eu fiz? Eu comecei a pedir para voltar para o emprego. Todos os dias eu orava a Deus e falava: Senhor, eu tenho fé, eu quero voltar para o emprego. A sua palavra diz que se eu pedir eu vou conseguir, então eu quero. Senhor, me dá, Senhor, eu quero. E fiquei nessa convicção de pedir a Deus para voltar para o emprego. 3 meses depois eu fui chamado de volta para o emprego. E foi um motivo de fortalecimento da minha fé, em saber que Deus escuta e que Deus atende um firme propósito de fé. Mas você pode estar pensando: eu não tenho a fé que ela tem para conseguir essas coisas. E aí eu quero responder a terceira pergunta. É possível aumentar a sua fé? Sim, é possível aumentar a sua fé. E eu posso te dizer pelo menos 2 maneiras de você aumentar a sua fé. Romanos 10:17 diz assim: porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você quer aumentar a sua fé? A forma de você conseguir isso é através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem uma eficácia, um poder sobrenatural de vir ao encontro do seu coração e suprir a sua necessidade emocional e de aumentar a sua fé. À medida que você vai conhecendo a palavra e você vai conhecendo acerca de Deus, você aumenta a sua intimidade com Ele e a sua fé é aumentada. Então, se existe uma maneira simples de você aumentar a sua fé, ela é através de ouvir a palavra de Deus. Eu já ouvi alguém instruindo assim: quando você lê a palavra de Deus, leia a palavra em voz alta,
porque quando você está falando, você ouve. E é uma forma melhor de se concentrar. Muita gente tem muita dificuldade de ler a palavra de Deus. Mas hoje em dia você pode ouvir em áudio. Existem aplicativos da Bíblia que você pode ouvir. É muito mais fácil do que ler. E à medida que você ouve, a sua fé vai sendo aumentada. E a segunda forma de você aumentar a sua fé é pedindo ao Senhor. Em 1 Coríntios 12, 9, diz que a fé é um dom do Espírito. E como todo dom, ele pode ser buscado, ele pode ser adquirido, ele pode ser pedido. E Deus, ele dá generosamente os dons para aqueles que o buscam. Então, se você não tem fé, e se você gostaria de aumentar a sua fé, além da palavra de Deus, você pode pedir ao Senhor. Senhor, aumenta a minha fé. Houve um momento em minha vida que eu aprendi que os dons eles devem ser buscados diligentemente, conforme Paulo diz. Buscai com diligência, ou seja, buscai com cuidado os dons espirituais. E eu comecei a pedir a Deus o dom da fé. E posso te dizer com certeza que Deus dá. Dá àquele que pedir e buscar dons espirituais. Então, essa é uma forma de você aumentar a sua fé. Peça a Deus que Ele dá. Mas, afinal de contas, por que é bom ter fé? Em 1 João 5,4, nós vemos escrito assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Então, a importância de ter fé é porque através dela você pode ter vitória. Fé é algo necessário para obter e reter as bênçãos de Deus na sua vida. Pense nas bênçãos de Deus como uma água que jorra na sua vida. Pense na fé como um reservatório de água que você tem. E pense na sua obediência como uma manutenção desse reservatório de água. Se o seu reservatório de água for pequeno, você retém pouca água. Se a sua fé for pequena, você retém poucas bênçãos. Não basta apenas ter um reservatório grande, é preciso que haja manutenção nesse reservatório. Então, finalmente pense que a sua fé e a sua obediência andam juntos para que você consiga viver um viver de vitória. Então, separe um tempinho e medite muito bem nessas coisas. Fica com Deus, tchau e até a próxima.